Simbora estudar! Confissões de uma Viúva Moça, Machado de Assis. Continuamos aqui analisando os contos do livro Contos Fluminenses. Este é um conto narrado em primeira pessoa pela personagem Eugênia e ele começa assim, tá? Assim como os outros contos, ele também é em capítulos, tá? Ele é em vários capítulos. E os capítulos são cartas, tá? Cartas que a personagem Eugênia escreve para a sua amiga, tá? A sua amiga que está lá no Rio de Janeiro. Tá? Então são várias cartas em que ela vai descrever, né? Você já viu ali, né? Confissões de uma Viúva Moça. Então nós temos quem é essa personagem e ela vai confessar algo. Tá? E começa assim. Há 2 anos tomei uma resolução singular, foi residir em Petrópolis, em pleno mês de junho. Essa resolução abriu largo campo às conjecturas. Tu mesma, nas cartas que me escreveste para aqui, deitaste o espírito a adivinhar e figuraste 1000 razões, cada qual mais absurda. Então ela vai falar, né, que há 2 anos ela foi morar em Petrópolis. O nome do livro é Contos Fluminenses. Fluminense relativo ao estado do Rio de Janeiro, que é hoje o estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, ela coloca isso, né, que ela foi há 2 anos morar em Petrópolis. Petrópolis, cidade serrana aí do Rio de Janeiro, né, a cidade imperial, né, onde, né, Pedro II passava lá suas férias, né, a princesa Isabel tinha sua casa, enfim, tá uma cidade linda, por sinal. E aí ela vai falar, né, que as pessoas, né, tentavam adivinhar, a própria amiga, né, tentava ali, mas não tinha não tinha acertado, né, a razão. E ela fala, né, que muitos acreditavam que o motivo dela ter ido para Petrópolis, né, teria sido uma fuga devido à viuvez, tá? E ela acabou deixando, né, porque era a versão menos equívoca, tá? Então, que se aceite isso. Mas a partir daí ela vai comentar o que acontece. Dá pra perceber aqui que ela tinha um casamento, que era meio que um casamento de aparências, né? Isso era muito comum, tá? Ali no Machado, né? Esses casamentos que não envolviam amor. E essas personagens mulheres, elas sonhavam com aquele amor de romance, né? Com aquela coisa da paixão, tá? E um dia, né, ela queria ir ao teatro e o marido não queria levá-la, mas ela insistiu, né, e o marido acabou a levando. E enquanto ela estava lá no espetáculo, né, o espetáculo realmente estava horrível, mas ela não queria dar o braço a torcer, né, o marido falou, nossa, que espetáculo deplorável, né, ruim. Ela, pelo contrário, acha magnífico, mas ela também não achava magnífico coisa nenhuma, ela só não queria dar o braço a torcer. Ela percebeu que tinha um homem ali que não tirava os olhos dela, né? Ela desviava os olhos, mas ela voltava e aquele homem não parava de olhar para ela. E aquilo, né, aguçou a curiosidade dela, tanto que ela ainda ficou procurando pelo homem depois em saída, né, ali e tudo mais. Um dia lá, uma quinta-feira, ela estava lá, né, mexendo nas suas coisas ali de casa, né, quando ela descobriu lá no meio da meada de lã, né, uma carta. E ela estranhou aquela carta, né? Como essa carta chegou aqui, né? E aí ela tinha uma carta ali em que o cara falava, não se surpreenda, Eugênia. Olha que romântico. Este meio é o do desespero. Este desespero é o do amor. Amo-a e muito. Até certo tempo procurei fingir e abafar este sentimento, não posso mais. Aí ele fala que ele a viu, né, no teatro lírico, que cada minuto que ele a via era um minuto de gozo e que aquilo era o amor, né? E se a ofendo, perdoa este pecador, né? Se pode abraçar-me, faça-me um Deus. Olha que lindo, né? Ela pegou aquela carta com as mãos trêmulas e ela já veio no pensamento, quem colocou essa carta aqui? Como que essa carta chegou aqui? Quem está sabendo dessa carta aqui? Tá? Mas, né, aquela carta ficou, quase foi caindo ali no esquecimento. Passa-se um mês, né? E a casa ali da Eugênia e do marido, né? A Eugênia é a nossa personagem principal, a nossa narradora aqui. Ela era sempre cheia de festas, né? Pessoas ali sempre o tempo todo. Passa-se um mês, ela está lá com uns amigos, né? De repente, o que acontece? Chega o marido, tá? Chega o marido com uma pessoa, um homem alto, magro, elegante, né? Ela fala que ela não reconheceu de primeira, mas
O marido veio apresentar, olha, esse é o senhor Emílio, né? Meu amigo aqui, Emílio. Aí ela fixa o olhar nele e fala, ela retém um grito, né? Era ele. Ela percebe que era o homem do teatro. E aí ela fica naquela, né? Como que pode esse homem, né? Esse homem que se declarou, esse homem que o meu marido ainda traz para dentro de casa, essa história tá estranha, né? E aí ele foi conquistando a todos ali na festa, né? Contou que ele tinha voltado ao Brasil fazia pouco tempo, né? E ele iria para a província, ou seja, qualquer lugar que não fosse no Rio de Janeiro era província, tá? Na cidade do Rio, na corte naquela época. Tá? Ele tinha passado um tempo fora, então ele tinha voltado para o Brasil, aí ele ia para a província, mas ele ia passar um tempo no Rio de Janeiro, e ele queria aproveitar esse tempo. E todo mundo ficou de boca aberta com aquele homem. Ah, que homem encantador, né? Todo mundo cativado ali. E principalmente, né, o marido dela. O marido dela estava, assim, radiante, né? Nossa, que homem interessante, que amigo sensacional que eu arrumei, né? Ele trazendo o cara que gostava da mulher dele, né? Que desejava a mulher dele ali pra dentro de casa. E o Emílio começa a frequentar a casa ali da Eugênia e do marido, ele vai ficando por ali, né? Só que eles não têm uma conversa sobre aquilo até certo dia, né? Um dia em que os dois ficam sozinhos e ele fala pra ela assim, né? Dona Eugênia, se não quero por mais tempo ocultar o segredo que faz o tormento da minha vida, for um sacrifício inútil, feliz ou infeliz, prefiro a certeza da minha situação, Dona Eugênia, eu amo. Ai, é lindo, né? Pessoal, percebam, né? Tenho falado para vocês, nós estamos aqui na fase romântica do Machado. Então, o Machado é cheio desse romantismo aqui também, em alguns contos mais, em outros contos menos, tá? E esse é um conto que tem bastante, né, desse exagero do romantismo, tá? A Eugênia fica ali e fala que ela é casada, né? Que ela não pode. Ele pergunta se ela não o ama. Não, eu não posso, não, nem se eu quisesse, né? Eu sou uma mulher casada, eu sou uma mulher digna, né? Só que daí ele vai embora e ela pensa assim: até então eu não tinha visto o amor senão nos livros. Aquele homem parecia me realizar o amor que eu sonhara e vira descrito. A ideia de que o coração de Emílio sangrava naquele momento despertou em mim um sentimento vivo de piedade. A piedade foi o primeiro passo. Então ela sentiu que aquele homem saiu de lá arrasado, sangrando. E ela sentia prazer nisso, porque era o romance do tipo que ela queria viver, não era o que ela vivia com o seu marido, né? Aquele casamento de fachada. Aquilo era um romance digno de se viver. E aí o Eugênio deu uma sumida na casa, né? Ela perguntou pro marido se ele não viu o Eugênio, o Eugênio, desculpa, o Emílio, tá? O marido falou que não. Ela começou a sentir falta daquilo, até que o marido foi atrás do Emílio e trouxe o Emílio. E quando ela olha para o Emílio parecia estar sofrendo. Não tinha a alegria dantes. Oh, que lindo o amor do Emílio. Esse Emílio é um cara sensacional, né? É o que parece, pelo menos, né, por enquanto aqui. Então, e ela vai, né, se encantando cada vez mais com o Emílio, tá? E ela fala que não, ele fala que não tem mais graça a vida, porque a vida sem ela é uma vida perdida. Então, né, daí ela fala assim pra ele: ama-me. Ela faz uma pergunta, né? Só o amor pode ordenar? Pergunta. Pois é o amor que lhe ordena que viva. Oh! Emílio faz um gesto de alegria e murmura nos ouvidos dela: obrigado. Ela salva a vida. Ai, olha o romantismo, né, gente? Tá? Vocês sabem que eu não gosto do romantismo muito disso, tá? Mas é o romantismo aqui. Até o Machado tem disso, tá? E esse é um conto muito romântico do Machado, tá? Aí no dia seguinte ele escreve uma carta para a Eugênia. Eugênia, obrigado. Torno-me a vida e a senhora o devo. Obrigado, fez de um cadáver um homem, faça agora de um homem um Deus. Ânimo, ânimo. E aí, gente, acontece o pior.
Eles começam o romance deles escondido. Ela começa a atrair o marido ali, né? E um dia, depois de um passeio lá em que ela tem uma conversa com o Emílio, né? Sobre se ela fugisse com ele, o que ele pensaria, tal. Eles têm uma conversa sobre isso. O marido tem um ataque e chega em casa. E o marido vive apenas mais 8 dias. O marido morre, né? O marido morre. Aí o Emílio fica ao lado dela, né? Consola, tá? Ele fica ali do lado dela, tá? Só que aí vem a surpresa, né? E ela pensa assim, nossa, se eu já o amava, agora ainda eu amo mais, né? E só que aí, logo depois disso, ela pensa, né? Agora nós estamos livres, nós podemos nos casar. E ela sabe por boca de amigos que o Emílio está para partir. Ninguém sabe do relacionamento dos dois, né? E ela ouve da boca, nossa, o Emílio vai partir. E aí, né? Ela escreve uma carta pro Emílio, né? Perguntando se era verdade, né? E o Emílio vai até lá em pessoa e diz que não, né? Eu vou partir, mas é por negócios, é por pouco tempo, mas eu volto, né? A viagem vai durar ali uns 8 dias apenas, né? E aí ela pede que ele jure se isso é verdade. Ele jura, não, dentro de 8 dias eu tô aqui de volta, tá? Não se preocupa não, a gente vai viver esse amor aí, né? Tal, né? 4 dias depois, ela recebe uma carta do Emílio. E a carta dizia: Menti, Eugênia, vou partir já. Menti ainda, eu não volto mais. Não volto porque não posso. Uma união contigo seria para mim o ideal da felicidade se eu não fosse homem de hábitos opostos ao casamento. Olha a desculpa dele. Adeus, desculpa-me e reza para que eu faça uma boa viagem. Adeus, Emílio. E aí nós temos, né, o motivo por ela ter ido a Petrópolis, né? O marido morre, mas não foi o motivo. O motivo foi esse amor, ela se sentiu abandonada, né? Ela acreditou naquele cara que lá no início ela pensou, é apenas um garanhão querendo me conquistar, mas ela acreditou que aquele amor era verdadeiro e aquele amor realmente, né, ele só queria conquistá-la, tá? E aí ela faz essa confissão, né? A amiga, dizendo, né, que e tu é o que me has de explicar amanhã. Aí ela pergunta antes, né, achar-me-ei perante Deus? Ou seja, eu vou ter essa chance de ir perante Deus ou eu vou para o inferno? É isso que ela quer dizer. E tu é o que me has de explicar amanhã. 24 horas depois de partir esta carta, eu serei contigo. Então ela vai estar com a amiga e daí ela vai confiar. Primeiro ela queria contar toda a história para depois ela voltar ao Rio 2 anos depois da sua partida. Então nós temos aqui, tá? Essas confissões dessa viúva jovem, moça, né? Tá? Beleza, pessoal? Está gostando dos vídeos aí, tá? Do vestibular UFMS, principalmente, tá? Dá um like, compartilha. Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Espero que tenha gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!